Bom dia, meus amigos. Hoje vamos fazer novamente a limpeza psíquica, porque isso é fundamental. Os seres humanos vieram de algum planeta do universo, estão aqui no planeta Terra, e se criaram uma série de embaraços, criando normas e mais normas para ensinar como o ser humano deve viver. Com essas normas todas, foi bloqueada o procedimento humano da forma correta. A espontaneidade. Porque criaram as crenças, os bloqueios. Usam um palavreado tudo de uma certa forma incoerente e não verdadeiro. Estou falando quando se fala Deus é o diabo. Criaram duas coisas para deixar a humanidade escrava. Deus, de um lado, é bom, bondoso, que perdoa tudo, que tolera tudo, que dá tudo para o ser humano. Do outro lado, criou-se o diabo. O diabo dá os prazeres, as coisas pela vida fora. Então tudo é errado, depois envolve o pecado, aquela coisa toda. Na realidade, tanto uma coisa como outras precisam ser revistas. Deus ele pode ser bondoso, certamente que tem que ser bondoso. O bondoso está ligado à bondade. E a bondade está no ser humano. Quando o ser humano se desvia devido aos conceitos criados no mundo pelos próprios seres humanos, ele cria os embaraços para ele próprio e depois se encontra num beco sem saída. E aí ele procura uma saída. E a saída é Deus. Aí ele recorre às religiões, as religiões satisfazem a sua intenção, porque Deus é bom, enfim, vai perdoá-lo, ou vai salvá-lo, etc., por aí afora. Então, é mentiras e mais mentiras. É isso vem há muito tempo. Agora, quem é o culpado disso? Ninguém é culpado de coisa nenhuma. A culpa, na realidade, está na preguiça. A preguiça que deixa o ser humano sem raciocinar. Se ele não raciocina, não pensa, como é que ele vai captar o segredo do universo que não está neste mundo? Não está nos escritos terrenos. E não está nas intenções dos dirigentes de determinadas organizações místicas, religiosas. O que o ser humano precisa está neste planeta materialmente falando, mas está no universo espiritualmente falando, porque é de lá que ele veio. Ele não é um corpo. O corpo, quando a alma o larga, ou o espírito, dá o nome que quiser, ele passa a fazer parte das leis químicas, passa a retornar ao pó, da onde ele veio. Mas a alma, que a inteligência faz parte da inteligência cósmica, ou de Deus, faz parte de Deus, porque todo ser humano é um Deus em miniatura, ela, se cumpriu com seus deveres, retorna imediatamente para o seu mundo de origem, onde vai encontrar os verdadeiros amigos, a grande família astral do qual ele pertence. É para lá que ele vai toda vez que vai dormir de noite, que às vezes não se lembra de sonho nenhum, que o certo seria isso, ninguém lembra de sonho. Não, porque eu sonhei com não sei o quê, sonhei com não sei aonde, porque não interessa sonhar, não precisa. Se quando nós viemos a este planeta, no primeiro minuto de vida, nós nos esquecemos momentaneamente do nosso passado, porque isso é benéfico para nós. Porque nós temos que cumprir o nosso dever no mundo sem sermos obrigados. Não, você tem que fazer isso porque você é obrigado a fazê-lo. Não, você tem que fazer por espontaneidade. Por espontaneidade é que se pagam as dívidas do passado e se tapam os buracos da vida. Por isso que existe a família. Dentro da família as pessoas nascem, um de formas diferentes, um com uma evolução diferente. Às vezes tem pais que dizem, meus filhos podiam ser tudo igual. É que graça tinha, né? Que graça teria o mundo se todos nós fôssemos iguais, se todos nós pensássemos da mesma forma. Ficava sem graça, fica um negócio chato. Às vezes, quando eu brinco com minha filha, que minha filha
Fala, pai, vai com Deus. Fala, não, não quero ir lá, não. E lá fica, do jeito que está implantado no mundo, diz que lá fica sem ficar tudo numa boa, não tem alto ser baixo, todo mundo pensa igual, fica um negócio meio chato, né? Fica enfadonho. Então, existem mecanismos diferentes de serem encarados. A ciência vem avançando de uma forma extraordinária, só que a coitada da ciência fica debaixo da pata do poder econômico. O poder econômico está tudo pé em cima dele, ela tem que ficar quieta. Ah, bom, está aqui, a ciência descobriu, mas nesta nação é aplicada, na outra não. Na outra é proibido. Nos Estados Unidos pode, no Brasil não pode. Na Itália pode, no Uruguai não pode. E vai por aí afora. Então, a ciência, coitada, fica debaixo da pata dos miseráveis, dos ignorantes e do interesse econômico. Quando se fala em interesse econômico, se envolve governo, religiões, organizações, poder econômicos de todas as formas, empresas, empresários, etc. Porque, de uma certa forma, tem que ter vantagem, tem que ter lucro. E para se ter lucro, o lucro que nós falamos materialmente falando, é dinheiro, precisa mentir, não pode falar a verdade. Se falar a verdade, o cara não vai dar o dinheiro, o camarada não vai dar o dinheiro. Se as religiões falassem a verdade para os seus adeptos, mas nenhuma delas se manteria de pé, nenhuma. Então elas têm que mentir. Elas têm que falar que Deus é bondoso, que veio dado a Eva, que não sei o quê. Acredite, não, porque nossos filhos foi Deus que nos entregou e nós precisamos educá-lo porque é obra de Deus. Tá, tudo bem, tá certo que nós pertencemos a Deus, é daí. Mas filhos são espíritos que precisam ser orientados e educados. Eu não sou propriedade dos pais. Muitos pais pensam que são dono dos filhos. Não, meu filho, meu. A palavra meu está tão poderosa, meu carro, meu bode, meu jumento, meu não sei o que, meu cacareco, minha cerveja, meu vinho, minha mulher, meu marido. É uma mealhada que não acaba mais. Então é preciso mudar isso, Não adianta ficar com cara de caramachudo aí, preocupado do outro lado, ficar que não está nada errado o que eu estou falando. Está certo, esse é o prazer da vida. Então é preciso unir as pessoas. A minha ideia é uma ideia certamente de maluco para aqueles que não conhecem o mecanismo da vida. Para mim é uma ideia muito clara. Unir as pessoas no único templo, o templo da espiritualidade. Esse templo da espiritualidade está dentro da nossa casa. Então nós precisamos fazer do nosso lar um templo da espiritualidade. Não precisamos nos deslocar para ir para aqui, para lá, para acolá e outros locais, gastar rio de dinheiros, sermos explorados e levar bens materiais e dinheiro para Deus, porque Ele não precisa. Eu nunca vi até agora uma ordem de pagamento enviada para o céu lá, que Deus tenha recebido um determinado dinheiro. É de lascar o cara, né? Os pastores que estão aí, os pregadores da mentira, essa hora eles devem estar pensando, eu não sou inimigo de vocês, não, vocês são meus irmãos, embora estejam fazendo as merdalhadas que vocês fazem, mentindo para os outros, mas são meus irmãos. Então, portanto, se eu estou falando isso hoje, talvez no passado eu tenha feito o que vocês estão fazendo hoje. Eu não estou saindo fora dos mecanismos que o mundo, eventualmente, não possa ter me obrigado a fazer, devido à ignorância humana, mas hoje estou no outro lado. Então, como estou do outro lado, nós sabemos que tudo o mal que nós fizemos, todos os buracos na vida que nós cavamos, devemos que tapá-los. Então, eu estou tapando os meus agora. Eu mudei de lugar, mudei de posição. Não nesta vida, mas de vidas passadas. De 1000 anos atrás, de 500 anos atrás. Então, você faz o mesmo, meu caro. Eu vou ensinar a fazer a limpeza psíquica, porque a limpeza psíquica, o que é? É tirar de junto de nós as almas desencarnadas que viveram uma vida materializada, devido à ignorância humana. E nessa materialidade, ele só dá um valor às coisas da matéria. E diante disso, o corpo astral de cada um é tão pesado quanto o corpo carnal. Então, quando morre ou desencarna, como se diz, o corpo astral fica tão pesado
Quando o corpo carnal, então ele às vezes está vendo a mesma forma, o mesmo corpo que ele tinha, vê aquele outro corpo deitado no chão, é enterrado debaixo da terra, ele fica observando tudo isso, mas o que estão fazendo com o meu corpo? Aquela coisa, se revolta, se vira contra a própria família. A família, logo que ele morre, já toma conta dos bens, né? É o camarada que está vendo todo o trabalho que ele teve, os bens materiais dele já estão sendo desvirtuados de formas diferentes, não é isso que ele queria. Então, automaticamente, ele se revolta, ele sofre com isso. Aí os familiares vão às igrejas, vão fazer a missa do 7º dia, vão encomendar não sei o que mais, e vão ficar rezando pelo nome de fulano de tal. Então, isso tudo não funciona. O que é preciso fazer, que as pessoas se esclareçam, é que, na hora que o elemento desencarna, já que não dá para fazer mais nada, que já desencarnou, então tem que ajudar o elemento a ir embora para o mundo de origem. É isso que deve ser feito. Então nós ensinamos a limpeza psíquica. É limpar o ambiente. Limpar o ambiente dos que morreram, dos próprios familiares, ajudá-los a eles retornar ao seu mundo de origem. É limpar o ambiente dos intrusos, das outras pessoas mortas que são vampiros astrais, que sugam a nossa vida anímica, que eles precisam, uma vez que estão no planeta Terra, materializada, estão no outro lado da vida, eles precisam dessa vida anímica. É como é que eles sugam isso? Eles sugam a vida anímica através da prática viciosa. Eles se ligam às pessoas que agiam e pensavam da mesma forma. O que era religioso recorre às igrejas. Se encosta nos pastores, nos padres, essa coisa toda, depois viu que aquilo era mentira, que cadê o Deus que prometeram? Aí ele acaba se tornando um obsessor. Acaba obsediando e dominando aquelas pessoas que mentiram para ele. Então eu estou apenas divulgando conhecimento que já estão no mundo terra. Só que ninguém tem coragem de chegar e falar. Falar na bucha, a coisa é assim. Eu não sou inimigo de ninguém, não. Pelo contrário, sou muito mais amigo que vocês imaginam. Mas não estou aqui para... Estou com 73 anos, não estou aqui para ficar brincando. Se durante a minha vida toda eu pesquisei, analisei, e dia 30 de dezembro do ano passado, 2013, eu defini, através da intuição do astral superior, que com a limpeza psíquica e a reeducação e dando informações para a sociedade humana, pode haver um certo equilíbrio neste mundo, e aí acaba se acabando com as guerras, as misérias humanas. E daqui a pouco eu vou embora, né? Ou vou ficar fazendo o quê? Vou fazer o quê? Vou ficar vendendo minhoca aqui para quê? Eu tenho que divulgar o que eu aprendi. A menos eu vou ter essa coragem de fazê-lo. Porque muita gente sabe mais do que eu, só que não tem coragem. Imagina, tem que se aprender bem, tem que falar bonito, não pode falar errado. Aí, enquanto ele está preocupado em falar bonito, escrever certo, essa coisa toda, a vida passa, ele não fez porcaria nenhuma e vai embora. Então eu prefiro divulgar aquilo que eu aprendi de forma, da maneira que eu sei fazer. Nasci na Calábria, vim para o Brasil, não fiz faculdade nenhuma aqui no Brasil, não estudei nada, só estudei nos livros, claro, eu estudo dia e noite, daí. Então tudo que eu aprendi, todas essas coisas vêm através do estudo, análise, pesquisa, comparações, essa coisa toda. Nós tivemos grandes mestres que passaram por esse planeta, e daí? Então nós estamos aqui para continuar o trabalho deles. Freud veio e fez a parte dele. Eu estou aqui para tentar completar alguma coisa, juntar as duas coisas, juntar a psicanálise com a espiritualidade. Sem espiritualidade não existe nada neste mundo, mas nada, absolutamente nada. Sem espiritualidade não existe medicina, não existe nada. Tudo deve estar ligado e entrosado na espiritualidade. Mas não essa espiritualidade que os caras propagam por aí afora, tem que ser verdadeira, simples. E nós ensinamos isso através da prática da limpeza psíquica, que se retira de junto de nós aquelas pessoas que tentam nos atrapalhar, os mortos naturalmente. E com isso também se cria uma luz em nossa volta, que tudo que é negativo se afasta. E estou dizendo para vocês o seguinte: o morcego só fica em lugares escuros. Se vocês, meus amigos, se ligarem à luz, que é a luz do astral superior, os morcegos ficam longe. Então tudo que é negativo acaba se afastando. Aí o camarada fala: mas eu vou ficar sozinho? Eu queria ficar com um monte de gente. Claro que pode ficar com um monte de gente perto, por que não? Ué, em vez de ter um monte de gente falando asneira, contando piadas porcas, criar um ambiente imundo, você se prepara e fala da vida espiritual, não falando em Deus, que Deus vai te ajudar. Isso aí é uma papagaiada que não tem cabimento. Mas fala de forma que eu estou divulgando. Onde eu aprendi tudo isso? Ué, procura você também aprender, ué. Daí. Você é igual eu.
Ah, você é melhor do que eu? Eu dou esse pensamento seu. O meu não. O meu pensamento, nós somos todos iguais. Se nós somos todos iguais, por que os ensinamentos não são iguais para todos? A vida evolutiva tem que ser processada por cada um de nós. Nós não podemos dizer, não, eu vou evoluir primeiro do que o outro. O outro, o problema é dele, ele faz o que ele quiser. Ele se envolve no vício, se envolve na vida mundana. E aí, como é que fica? Eu estou fazendo trabalho dentro da espiritualidade, ele está fazendo o trabalho oposto. Logicamente, ele vai ter o sofrimento depois para ele mudar tudo isso, porque um dia ele vai ter que mudar. Um dia ele tem que fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que eu também no passado não fiz isso, o que ele está fazendo hoje. Entendeu como é que são as coisas? Precisamos falar francamente, abertamente. Primeiro passo é dizer o que os outros vão pensar de mim. Não me interessa para mim o que os outros estão pensando de mim. Isso tem que fazer você pensar. Eu sou único. Você pensa do jeito que eu estou te falando. Eu sou único, eu sou indestrutível. Eu faço parte da inteligência cósmica. Eu sou um Deus em miniatura. Pense dessa forma. Controle sua mente. Tenha pensamentos elevados e firmes. Não prejudique seu semelhante, porque do contrário virá para você de volta. Redobrado e triplicado. É preciso divulgar a espiritualidade. É preciso divulgar o sistema reencarnacionista, mas não na maneira que está sendo feito pelo espiritismo, porque ele se criou mais uma religião. Espiritismo, espiritualismo não é religião, é ciência. E a ciência é aquilo que vem demonstrando dia a dia tudo aquilo que é verdadeiro. Sem ciência o mundo estaria acabado, né? Teria um bando de papagaio por aí falando asneira toda e direta. Não, porque é muito fácil falar em Deus. Porque o outro fala que dessa forma você acredita e vai passando para os outros. Então você é um papagaio que ficou ouvindo o que os outros falam e depois passa para os outros, dizendo que isso é certo. Aí você escuta uma mentira tantas vezes que essa mentira se torna verdade. Então é preciso desarmar a humanidade. Soltar os bloqueios humanos que não deixam a humanidade caminhar. Então vamos fazer as radiações. Eu vou fazer a radiação número 1, que é a mais compridinha. A irradiação número 2, ela tem que ser repetida durante 5 minutos. Da maneira que eu vou fazer, depois vocês fazem. Só que repete a número 2 durante 5 minutos. Estamos entendidos? Agora, se não fizer, não vai ter mudança nenhuma. Vai mudar como? Você tem que partir para a ação. Com uma ação funcionando, tudo muda. Aí você vai ter tranquilidade, vai largar dos vícios de uma forma natural, sem esforço nenhum. Porque tirando aqueles elementos em sua volta que tentam dominá-lo para que a pessoa faça aquilo que ele queira fazer, então você não vai ser mais escravo de ninguém. Então são as irradiações, são as vibrações. Se conectar com o astral superior. Não precisa de mim, não precisa de ninguém, é só aprender como fazer. Porque a mania, as pessoas ficam apegadas a outros, os outros que tem que fazer. Não, eu tenho que falar com Deus, eu falo com o pastor, eu falo com o padre, eu falo com não sei quem lá. Fala você mesmo, pô. Aí funciona. Além de você ficar dando dinheiro para os outros a torta e direito, fica esperando que os outros vão pedir para te acontecer alguma coisa, vai esperando que Deus vai te dar alguma coisa, só fica esperando. Existe um ditado que diz o Luiz de Matos, fundador do racismo cristão, diz o seguinte: saber esperar, mas lutando sempre. Quer dizer, você sabe esperar por quê? Você está andando na rua, tem um ônibus que vem vindo, você tem que esperar para o ônibus passar, depois passa. Você vai numa changela onde passa o trem vem vindo, você para, o trem passa e você anda. É a mesma coisa a vida, pô. Você precisa ir numa empresa, trabalhar de manhã, meio-dia para, almoça, 6 horas, 5 horas, pega o ônibus e vem embora para casa. Então é saber esperar, mas não ficar parado lá com uma motorista esperando, ficar aqui debaixo de uma sombra, tomando água fresca. O ser humano não pode ficar debaixo da sombra, não. Ele tem que, se estiver debaixo da sombra, sai debaixo da sombra. Ah, mas eu lutei tanto, agora eu vou ficar aqui deitado. E aí se acomoda, né? Aí fica na lei do menor esforço. Aí vem o comodismo. Tem que sair da zona de conforto para ter mais conforto, né?
A pessoa fica na zona de conforto lá esperando, porque já conseguiu tudo, já tem um dinheiro no banco para catar, por pouco, não importa como ele adquiriu ou deixou de adquirir, se for através do trabalho, através de outros meios matriqueiros por aí afora. Aí está lá, criando barriga, boa furando para cima, fumando charuto ou cigarro. Ele fica pensando, ele fica na pensamento, depois esse tempo vai faltar lá na frente. Saia da zona de conforto. Seja espiritualista, não importa o que você fez, junta-se a mim, a outros que vão se juntar para nós trilharmos o caminho da verdadeira espiritualidade. Então vamos fazer as radiações. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Dentro de alguns dias nós vamos lançar este palavreado que nós estamos usando aqui neste vídeo. Vamos ter um programa diário às 19 horas, de segunda às sextas-feiras. Às 19 horas, então vai ser um programa praticamente inicialmente de meia hora, onde vamos ficar batendo papo, conversando, vamos criar os mecanismos de ligação com a sociedade. O nosso site estão aí, www.medicodaalma.com.br. Aí entra neles e vai ficar sabendo tudo, ou também www.enrec.com.br. Tá aí, é só entrar e buscando, verificando os artigos. Aí a mudança está no conhecimento. Nós vamos transmitir o conhecimento que adquirimos de outros que deixaram, só que tem conhecimento que vem do espaço. É isso, através da mediunidade, nós captamos e transmitimos. Ou você acha que todo ser humano é médio, meu cara? Até o gato, o cachorro, o passarinho é médio. Eles têm a mediunidade também. O ser humano tem, só que ele não usa. Ou se usa de forma errada, por isso tome cuidado. Com a limpeza psíquica as coisas começam a se melhorar. A se melhorar é mudar. É mudar para se conseguir a evolução espiritual. Namastê.